Boa noite. A Justiça liberou e os idosos fizeram filas nas agências bancárias, deixando de lado a recomendação de 2 metros de distância. Acesso negado. A partir de amanhã, Niterói vai abrir as portas somente para moradores e serviços essenciais. E aqui no Rio subiu para 47 o número de mortos e o isolamento torna-se ainda mais importante. Artistas dão apoio para que os cariocas que seguem confinados em casa. Tem ainda a preocupação com o aumento do consumo de bebida alcoólica e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Os bancos reabriram as portas para atender aos idosos depois de uma permissão dada pela Justiça. O problema é que longas filas se formaram e a distância mínima não foi respeitada. Assim foi o primeiro dia depois da liberação do atendimento presencial de idosos em bancos em diversas regiões do Rio. As filas do lado de fora eram formadas, na maioria, por pessoas acima dos 60 anos. Muitos usavam máscaras de proteção, mas em alguns casos a distância de 1,5 metro entre um e outro não foi respeitada. E dentro dos bancos, aglomeração. Tudo que as autoridades de saúde não recomendam para evitar a disseminação do coronavírus. Nesta agência, a situação piorou, porque o sistema caiu. Mais ou menos 1h30. E aí o rapaz aqui veio e informou que está fora do sistema. Então são 2 filas. Essa fila aqui é para quem vai entrar para a agência lá dentro, falar, sacar e etc. E essa aqui é para quem vai usar a máquina 24 horas, entendeu? Isso aqui 2 horas encerra o expediente. Nem sei se o sistema vai voltar. Você vê, só da porta para dentro aqui você vê. Da porta para fora é com quem chegar e vai ficando. A permissão veio através da Justiça do Rio, que atendeu a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública. A ação destacou que as pessoas idosas são mais dependentes do atendimento dentro das agências bancárias, por não acompanharem as inovações tecnológicas. Os órgãos ressaltam que a Federação Brasileira dos Bancos adotou diversas providências para evitar a contaminação de clientes e funcionários pela Covid-19 em todo o país, como a abertura mais cedo das agências para atender ao grupo de risco. Em caso de descumprimento, a Justiça determinou multa de R$500 mil. Em nota, a Prefeitura do Rio disse que vai recorrer da decisão. E a partir de amanhã, Niterói vai fechar os acessos à cidade e só entra quem estiver com comprovante de residência ou a trabalho voltado para os serviços que são considerados essenciais. Nas principais vias da cidade, quase não há movimento de carros, táxis, ônibus e nem de pessoas. A partir de amanhã, a circulação será ainda mais reduzida, já que 28 pontos de acesso a Niterói serão bloqueados. Niterói é a cidade, segundo o IBGE, que tem a segunda maior circulação de pessoas de cidades limítrofes no Brasil. Eu quero dizer para vocês que nós não vamos fechar fronteira, né, fazer muros divisórios em relação a outras cidades, não é nada disso. Agora nós temos que ter responsabilidade. Serão 21 pontos com fechamento total e 7 onde a passagem será controlada por agentes de trânsito. Nestes 7 pontos, táxis de outras cidades só poderão entrar se o passageiro niteroiense estiver com comprovante de residência. Os bloqueios serão mantidos até o dia 18 de abril e em todos eles haverá sinalização. Apenas carros particulares e transportes de carga terão acesso permitido nessa fase do plano de restrição. A circulação dos ônibus intermunicipais também será reduzida em 30% no terminal João Goulart. Nessa primeira fase, a gente vai fazer a fiscalização de ônibus, vans e táxis. Niterói tem 62 casos de coronavírus confirmados. 16 estão hospitalizados, sendo 9 em UTIs e 22 em isolamento domiciliar. A cidade registra um óbito e 23 pessoas já se recuperaram. Esta infectologista acredita que bloquear os acessos não seja tão eficaz porque a cidade já possui transmissão comunitária da doença. O prefeito de Niterói comprou muitos testes, né, para fazer na população em massa, e essa é uma medida que é ótima. Quanto mais a gente testar a população, mais a gente vai saber a prevalência, mais a gente vai conseguir fazer um isolamento direcionado. Eu acho que realmente essa medida de tentar fechar a fronteira nesse momento não é
eficaz e pode acabar atrapalhando o funcionamento de serviços que são, sim, essenciais para que a população continue vivendo com qualidade. Para muita gente, o isolamento social tem sido uma tarefa difícil de cumprir. Mas para quem está com a Covid-19 ou com suspeita da doença, a situação fica ainda mais complicada. Tudo começou com uma dor de cabeça. Eu comecei com dor de cabeça, sentindo dor de cabeça e uma dor no corpo, um pequeno incômodo na garganta e de repente eu evolui muito rápido para sentir falta de ar, tosse. Como eu comecei a sentir essa falta de ar, eu já fiquei com um pouco de receio do que eu deveria fazer. Eu tentei ligar para aquele 136, não consegui. Fiquei muito tempo na espera, não consegui ser atendida. Em casos como o dela, que não chegou a ser grave, a recomendação é ficar em casa. Para quem está doente e divide a casa com o restante da família, os cuidados com higiene e limpeza precisam ser redobrados, principalmente em ações simples do nosso dia a dia, como abrir a torneira ou até mesmo a porta de um cômodo. Foi o que aconteceu com essa família. A casa, dividida entre Maria Cristina, o marido e os 3 filhos, precisou ser readaptada. Enquanto ela fica no quarto sozinha, as crianças ficam na sala. Eu procurei já me afastar um pouco deles. Quando eu vi que a minha falta de ar estava ficando mais intensa, a gente tem 2 quartos aqui, o meu e o deles, que eles 3 dividem em quarto. E então o que eu fiz foi ficar totalmente isolada aqui e eles no resto da casa, assim. E a rotina de limpeza também mudou. Então aqui dentro do quarto eu mesmo estava limpando, usando álcool 70. Então eu limpava aqui no banheiro, cada vez que eu saía, para evitar de eu ficar pegando um produto de limpeza mais forte, ele vinha e limpava nos momentos em que eu usava, de luva, de protegido e tal, usando os produtos para poder desinfetar ao máximo o banheiro, com água sanitária e com álcool 70. A Maria Cristina até já melhorou um pouco, mas nada de contato físico. Enquanto isso, a forma de demonstrar carinho foi reinventada pela família. É muito difícil, principalmente para menorzinho, porque os meninos maiores, eles conseguem, assim, entender, a mamãe tá assim por um tempo, a gente inventou um abraço de longe, assim, que a gente faz um coraçãozinho. E durante o período de isolamento é preciso tomar alguns cuidados. E um deles é com o consumo excessivo de bebida alcoólica. Sextou e eu tô aqui me preparando para trocar a garrafa de álcool gel por uma boa garrafa de vinho e curtir um pouco dos meus amigos que estão me fazendo tanta falta. E já que sextou, o que temos para hoje? Encontrar a galera? Bora pra videoconferência. E começa mais um happy hour dessa turma de amigos. Um brinde a vocês que me fazem companhia! Encontros como esse por aqui ajudam a atenuar um pouco a solidão em tempos de isolamento físico. Mas é preciso atenção para não exagerar no consumo de bebida alcoólica durante essas reuniões e em outros momentos ao longo da quarentena. Embora ainda não existam dados oficiais da associação que representa os supermercados, há redes que já registram aumento de cerca de 20% nas vendas de bebidas alcoólicas nas últimas semanas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, o álcool com certeza ajuda a chegar no final do dia, dar aquela relaxada. Dados de uma das maiores empresas de pesquisas de mercado do mundo apontam que, assim como em outros países, na semana que as restrições tiveram início, a venda de algumas bebidas, como espumantes e vinhos, aumentou em média 30% por aqui. Mas apesar da sensação de relaxamento, especialistas alertam que, além de diminuir a imunidade, o álcool tende a agravar quadros de depressão e ansiedade. Diante do aumento no consumo, o Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, que é referência em estudos no tema, lançou um alerta para os riscos entre pessoas que não são dependentes. A orientação é não exagerar. Isolamento, quarentena e paciência. O carioca, o brasileiro e todo mundo desacelerou. O detalhe passou a fazer diferença e o olhar mudou após a chegada do novo coronavírus, mas vai passar. Basta a cada um fazer a sua parte. Rio, 40 graus. Rio em tempos de pandemia. O carioca, conhecido por não gostar de sinais fechados, hoje tem as pistas livres. A cidade, acostumada a ferver, praticamente parou. Os transportes que viviam entupidos estão vazios. A Saara virou o Saara, deserto.
O maior mercado popular a céu aberto do Rio está irreconhecível. O batimento cardíaco da cidade diminuiu. Pulsam apenas os serviços essenciais. Farmácias, restaurantes que hoje vivem de delivery, bancos e hospitais. Esses sim estão em alerta máximo. Todos contra o novo coronavírus, o inimigo invisível número 1 do mundo. A atenção está estampada no rosto do carioca. O sorriso largo, nossa marca registrada, está escasso. Até a praia mudou. Ninguém mais é visto nas areias. E quando alguém se arrisca, é abordado por agentes de segurança. Do arpoador, não se escuta mais aplausos. Por ali, apenas a estátua de Tom Jobim, que também parece estar indo para casa. A palavra do momento é isolamento. Alguns chegam a bater de frente com ela, mas mesmo assim, acabam na quarentena. Ficar em casa foge dos nossos costumes, mas ultimamente tem salvado vidas. A agitação diária deu lugar à calmaria, até viajar está proibido. Nossos pontos turísticos não recebem mais turistas. O bondinho parou, mas aqui vivemos de esperança. Os braços estão lá, abertos para receber o povo de volta. Já já, abraços e apertos de mãos voltarão a ser bem-vindos. As janelas, gente, nunca foram tão valorizadas. Ter varanda, então, é luxo. Observamos os voos dos pássaros, já que aviões não circulam mais no céu. A vizinhança existe. Será que daqui em diante passaremos a cumprimentar quem está no mesmo elevador? A perspectiva mudou. O mundo mudou. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Mas existe uma única certeza. Para que tudo volte, basta cada um fazer a sua parte. A campanha da Band #Vai Passar conta com o apoio de artistas, entre eles 2 cariocas de carteirinha. Dá só uma olhada. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Eu recebi a minha própria letra de música pelo Instagram. Muita gente refletindo sobre a doença do mundo. A doença não é só o coronavírus, a doença também é o ser humano não respeitar o próximo, não amar o próximo, esquecer o valor do amor, da solidariedade, não valorizar a profissão do outro, esquecer que um depende dos outros sim, e por isso mesmo a gente deve se respeitar, se proteger e se cuidar. Cuidar do próximo e cuidar de nós mesmos. Eu quero agradecer a todos que estão se cuidando, que estão ficando em casa, que estão se protegendo, às vezes com sacrifício, e a todos que estão trabalhando nos serviços essenciais de vários tipos, incluindo os jornalistas que estão trazendo informação para a gente ter cada vez mais consciência sobre o coronavírus e tudo que a gente pode aprender nesse momento de crise, que deve ser um momento de superação e de lição para todos nós. Força, galera! Tamo juntos! Valeu! Alô, galera, aqui é Fernanda Abreu, eu tô aqui para me solidarizar com todos vocês. Eu também tô em casa, em isolamento social, mas estamos unidos com um propósito maior de salvar as vidas humanas, né? Isso é o mais importante. Vamos se cuidar, vamos cuidar dos outros, e é isso aí. Vai passar, gente. Rio, quarentena. Beijo. E a seguir a gente fala do julgamento de menores de idade infratores por videoconferência. E a recomendação para o julgamento de menores de idade infratores por videoconferência está gerando polêmica. A recomendação da Defensoria Pública do Rio para os defensores é de que eles deixem de participar de audiências de crianças e adolescentes infratores que sejam realizadas através de videoconferências. O documento justifica que o julgamento de menores de idade deve ser acompanhado pelos pais e ressalta que as câmeras utilizadas no procedimento não permitem a observação da postura e da reação de quem presta depoimento. O órgão também afirma que os defensores não são avisados com antecedência sobre as audiências. Os defensores não têm comparecido porque não têm tido acesso integral ao processo. Então, sequer sabem das acusações, são comunicados do dia para a noite. Por causa dos decretos de isolamento social, o Tribunal de Justiça agora trabalha em regime de plantão. E a primeira audiência do menor infrator acontece com um juiz plantonista, que não necessariamente pertence à vara de infância e da juventude. A recomendação veio com polêmica. O Ministério Público já se manifestou contra, porque o julgamento de um menor não pode ser realizado sem a presença de um defensor ou de um advogado.
Para o MP, a falta de um representante da defesa pode provocar uma liberação em massa de menores infratores. Algumas audiências em Niterói foram designadas e foram todas adiadas ou canceladas por ausência da Defensoria. Um prejuízo imenso. O que vai acontecer é que se a gente não conseguir fazer essas instruções em 45 dias, esses jovens vão ser imediatamente colocados em liberdade, não importa a despeito da gravidade do ato praticado. A promotora explica que o MP tem flexibilizado a saída de jovens que tenham cometido infrações menos graves. A internação provisória é principalmente para aqueles que cometem crimes graves, como roubo com armas, latrocínio e estupro. O defensor rebate e explica que o processo continua mesmo com a liberação. A internação provisória, ou seja, aquela determinada antes da sentença, ela pode durar realmente 45 dias. Se chega nos 45 dias e o julgamento não terminou, isso acontece diuturnamente nas varas da infância e juventude. Às vezes, testemunhas faltam, a audiência não consegue se realizar e os adolescentes respondem, são liberados. O fato dele ser liberado não quer dizer que o processo terminou. Ele vai continuar respondendo ao processo, agora em liberdade. E as obras do Hospital de Campanha do Rio Centro já alcançaram o estágio de 75% de conclusão. A unidade, que deve ser entregue até o fim da próxima semana, vai contar com 500 leitos para pacientes do novo coronavírus, sendo 400 de clínica médica e 100 de UTI. Além disso, o espaço vai ter também um pequeno centro cirúrgico. Fábricas do polo industrial do sul do estado estão usando as instalações para produzir itens que serão doados aos hospitais públicos. Em Porto Real, a fábrica da PSA Peugeot Citroën paralisou a produção de motores e carros por causa do coronavírus, mas um equipamento em especial não parou de funcionar. A impressora, a Laser 3D, está trabalhando sem folga para produzir protetores faciais que serão doados a hospitais do interior do estado. O protetor é uma espécie de máscara usada por profissionais que trabalham no combate à Covid-19. Nós temos um equipamento desse na empresa e esse equipamento estaria ficando sem uso durante o período de quarentena. Em Resende, a Pernod Ricard, do segmento de bebidas alcoólicas, está usando a estrutura da fábrica para produzir 36 mil litros de álcool 70% líquido. O produto será doado para 9 unidades públicas de saúde de Resende e de cidades vizinhas. Um critério que a gente utilizou na escolha desses lugares foi ajudar a nossa comunidade local e também hospitais públicos que são mais necessitados. Para que esses gestos de solidariedade fossem possíveis, as empresas precisaram se comunicar. No caso da empresa que está produzindo álcool, por exemplo, foi necessário a ajuda de outras 2 fábricas para embalar e transportar o produto, garantindo assim que o maior número possível de hospitais seja beneficiado. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro foi a responsável por ajudar na comunicação entre as fábricas. De acordo com a Firjan, no sul do estado, pelo menos 5 empresas mudaram totalmente suas linhas de produção para garantir itens essenciais aos hospitais da região durante o período de combate ao coronavírus. E o teste rápido para coronavírus feito pelo prefeito Marcelo Crivella deu negativo. Ele está bem de saúde e não está com sintomas da doença e, segundo a prefeitura, Crivella tem tomado todos os cuidados recomendados pelos especialistas em saúde e também passou a trabalhar a maior parte do tempo em casa. E uma família denuncia a falta de atendimento no Hospital Municipal Pedro II, na zona oeste do Rio, após a morte de uma grávida. A Natasha Franco está ao vivo e tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. O que houve, hein? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pois é, Yasmin, de acordo com os familiares da Gláucia Soares, ela era técnica de enfermagem, estava com 36 semanas de gravidez. Eles foram até o Hospital Pedro II diversas vezes, no dia 19, no dia 20, no dia 21 e no dia 22 de março. Todas essas vezes ela estava com sintomas de falta de ar. De acordo com os familiares, ela passou por exames, foi medicada e mandada de volta para casa. Até que no dia 23, Yasmin, ela voltou à unidade com uma falta de ar muito grande. De acordo com o marido dela, não deram nem soro, nem nenhum tipo de medicação, até que às 11 horas da noite do dia 23, a Gláucia passou tão mal que acabou morrendo. De acordo com o atestado de óbito dela, ela teve uma infecção pulmonar. Precisaram fazer uma cesariana de emergência, retiraram a filha dela, que agora respira
banheira com a ajuda de aparelhos. A família afirma que houve descaso no atendimento e negligência por parte da equipe médica que deixou a Gláucia com uma falta de ar muito grande, sem nenhum tipo de atendimento dentro da unidade no dia 23. E aí a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que negou todas as acusações e disse que a Gláucia teve todo o tratamento necessário. Yasmin. Isso tem que ser realmente apurado. Obrigada, Natasha. E a seguir tem previsão do tempo para o fim de semana. Nós voltamos já. De volta com o Jornal do Rio, vamos saber como fica a previsão do tempo para o fim de semana com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chegada de uma frente fria muda o tempo na região sudeste do Brasil. Amanhã, o sábado, vai ser um dia de bastante nebulosidade na maior parte da região. Tem previsão de chuva e a temperatura deve diminuir um pouco. Além disso, por causa de uma área de baixa pressão na altura da costa do país, o mar deve ficar bastante agitado ao longo de todo o fim de semana. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, o sábado terá variação de nebulosidade e chuva em alguns momentos, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Paraty, o dia também fica nublado, com chuva, e a máxima não vai passar dos 23 graus. Cabo Frio terá máxima de 25 graus, também com chuva. E em Teresópolis, o dia vai começar com 14 graus e a máxima não vai passar dos 20 graus. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10:50 da noite. Até lá!